Alô, bom dia para você, boa segunda-feira. Hoje é 12 de janeiro de 2026 e o domingo do São Paulino, a semana do São Paulino começa em chamas. O São Paulino começa essa semana sob tiroteio e eu vou explicar para vocês por que tiroteio. Antes de tudo, comunicando vocês, como eu já tinha dito, esse vídeo está sendo gravado. Como eu já tinha falado para vocês, eu gravaria os próximos vídeos e focaria especificamente em notícias, nas informações. Vez por outra, quando for possível, eu tento encaminhar e encaixar as comunicações via chat. A gente teve um domingo que até o início da noite parecia ser mais um domingo normal, expectativa de um jogo do São Paulo, estreia no Campeonato Paulista, os protestos prosseguindo. Ontem tivemos protestos de torcedores no prédio da Mara Casares, tivemos protestos de torcedores, se eu não me engano, no salão da filha do presidente Júlio Casares. Tivemos protestos de faixas colocadas no social, como a gente já informou aqui no sábado. E tivemos protestos na região de Mirassol também, antes do jogo do São Paulo contra o Mirassol, ontem estreia no Campeonato Paulista às 20h30, ao mesmo tempo que estava todo mundo com aquela expectativa da alardeada matéria do Fantástico que sairia sobre as investigações e as suspeitas de corrupção, e como o próprio delegado Tiago falou no vídeo, a respeito de possível organização criminosa. Sim, palavras duras, bem duras, refletindo o momento que São Paulo está passando, o momento que São Paulo está vivendo. A gente inicia essa semana com mais uma denúncia. Na verdade, a matéria do Fantástico, ela, além de fazer um resumo breve de tudo que foi dito já até então, rápido, né? Um resumo breve de tudo que já tinha acontecido, um panorama com a entrevista do delegado em si, que a gente ouvia falar, mas não referia diretamente à pessoa. Agora a gente tem a imagem dele falando, explicando como tudo aconteceu, segundo ele, uma denúncia anônima pelos Correios. E nas falas do delegado, o São Paulo foi investigado de forma preliminar e depois eles encontraram indícios para poder abrir um inquérito formal. Essas foram as palavras dele. E se, além do que a gente já conhecia sobre a questão dos saques, dos depósitos, etc., ontem foi mencionado uma abertura de 15 empresas, 15 CNPJs em shopping centers que envolviam o ex-diretor adjunto de São Paulo, Nelson Freitas. Eu vou ler aqui o trecho para vocês, ó, da onde ele fala especificamente sobre isso, além da questão dos 11 milhões que tiveram os saques, dos 35 saques em espécie, e do que a gente já conhecia do áudio que tinha vazado dos camarotes. Vou abrir aspas aqui do que ele falou na entrevista do Fantástico. Nós recebemos uma denúncia por meio dos Correios, dando conta de que havia uma série de desvios estruturados e sistemáticos no âmbito do São Paulo Futebol Clube e que haveria dirigentes envolvidos, juntamente com empresas prestadoras de serviço, empresas ligadas a agenciamento de jogadores, e esses dirigentes citados pelo denunciante teriam criado ou constituído franquias em shopping centers de maneira oculta. Então, eles seriam sócios ocultos de algumas franquias. E a partir daí, então, nós demos início a uma investigação preliminar, e nessa investigação preliminar a gente conseguiu elementos indiciários, evidências consistentes, dando conta de que essa denúncia, juntamente com evidências que haviam sido coletadas no caso Corinthians e Vaidbet, parecia ter verossimilhança, parecia ter credibilidade, e demos início a uma investigação formal via inquérito policial. Esse é o Tiago Fernando Correia, delegado que cuida do caso, e especificamente nessa citação, eles falaram do Nelson Freitas, que é o ex-diretor de futebol adjunto, que convivia com, era um trio, né? Ficava Belmonte, Nelsinho e Chapecó, como a gente conhecia, e essa foi a fala. O Nelsinho não apresentou defesa, o advogado do Júlio Casares apresentou defesa, falou lá o doutor Bruno Borragini, que a gente inclusive comentou no vídeo de ontem, e publicou a matéria dele de entrevista que ele deu para a Rádio Bandeirantes, dizendo que existe
como foram as palavras que ele usou, que existe lastro e origem do dinheiro para explicar a movimentação financeira de depósitos na conta. Segundo ele, não existe comunicação entre as saídas do dinheiro de São Paulo e a entrada de dinheiro na conta do Júlio Casares. No que diz respeito ao advogado do São Paulo, o Yokoi, ele falou que, no caso, o São Paulo não é investigado. Ele falou que o São Paulo tem as explicações e tem como comprovar os saques e para onde foram, e tem isso contabilmente explicado e tem isso em balanço. Deixa eu lembrar aqui também agora que mais, que foram 7 minutos, parece curto, mas tem muitos assuntos. Tivemos também o advogado da Mara Casares falando que ela está sendo julgada previamente nas redes sociais, acho que foi isso que o termo que ele usou, que ela já está sendo culpada antes do julgamento, e o advogado do Douglas Schwartzman dizendo que o vazamento dos áudios estão sendo colocados fora de contexto, visando destruir a imagem. Essas são as posições dos advogados que estão na matéria do Fantástico. Eu não vou, obviamente, passar aqui, porque tem direitos autorais e tudo, eu não vou replicar aqui no YouTube. Todo mundo tem direito, acho que assistiu, ou quem não assistiu, assista. Vocês vão ver que eu estou replicando exatamente o que foi feito, para que você, caso também não tenha assistido, esteja por dentro do que esteja rolando. O delegado diz que continuam as investigações. Como todo mundo sabe, até o Ministério Público está envolvido, a Justiça está envolvida em tudo isso. O São Paulo já foi acionado pela polícia para que preste os esclarecimentos e apresente as provas e os documentos disso tudo que foi dito ontem em entrevista. Enquanto isso, tudo isso já não fosse suficiente, se nada já não bastasse, o São Paulo estava sendo macetado pelo Mirassol dentro da casa do Mirassol, tomando 3-0, tomamos um gol com 6 minutos. Depois tomamos um gol contra do Alan Franco, não conseguimos ter uma reação, tivemos até algum lapso assim no segundo tempo, com algumas modificações, uma pequena melhora. Depois uma expulsão do Mike, que o Candansan, óbvio, está por se aproveitando do momento, da fragilidade e da inabilidade dos nossos dirigentes de conseguir brigar pelo São Paulo, principalmente no que diz respeito a dar uma blindagem, uma proteção para o clube. E com um jogador a menos, o Rafael ainda conseguiu fazer uma falha, um jogo muito abaixo de alguns jogadores, como o Cédric, por exemplo, foi horroroso. Sim, tem muita gente que estava muito abaixo, o Luciano também estava muito mal. A gente vai repercutir as falas do Luciano depois do jogo, mas para fazer a análise da partida, eu chamo aqui, como sempre, vocês sabem, a gente tem combinado, quando a gente faz uma análise da partida, a Kátia Firmino, ela fez a análise da partida e vai aqui falar com vocês sobre a análise desse jogo de ontem. Esse pequeno parênteses, depois eu volto com as declarações do Crespo, com os bastidores, com ataques de empresários de futebol, atacando, ao que parece, o Crespo, porque ele falou de uma forma ampla, mas da forma como ele deixou entender, parecia ser o Crespo. Aí um jornalista da ESPN falou a respeito disso, aí já explodiu um outro problema de bastidores internos. Vamos uma coisa de cada vez para a gente conseguir dar luz a cada um dos fatos, sem esquecer nada aqui nesse vídeo. E como eu falei para vocês, a sensação é essa, vocês estão vendo. Aonde a gente olha, onde a gente aponta o dedo, ou para onde a gente mira, parece que está vindo uma bala. E por que tiroteio em si? Eu vou explicar para quem não fala, tiroteio é uma palavra muito vaga. Não, tiroteio, principalmente para quem já passou por situações em que você ouve, escuta disparos, você simplesmente não sabe de onde vem. Você simplesmente tenta se proteger. Normalmente você abaixa, você faz alguma coisa do gênero. No caso do São Paulino, a sensação que eu tive ontem, quando estava acontecendo, foi exatamente essa. Que você tem que se abaixar, se proteger, porque você não sabe de onde está vindo mais. Você não sabe se vem do campo, se vem do entorno do treinador agora, se vem dos jogadores, se o clima dentro da Barra Funda entre os jogadores, e não só por conta da polícia e das investigações, também está ruim. É denúncia para todo lado, é acusação para todo lado, é empresário falando agora, é o Crespo abatido falando de polícia em entrevista coletiva, a falta de reforços, a falta de dinheiro,
a preocupação com a tabela do Campeonato Paulista, a questão do impeachment, as investigações, as acusações, os protestos lá de fora. Você não sabe para onde você vai mais. Você já não sabe mais para onde você vai. A situação está tão insustentável que você está assim. O São Paulino já não sabe mais para onde olha, o que lê, o que acompanha, para onde vai, aonde liga e qual a novidade, qual o próximo tiro que vai ser disparado. E você está ali, no meio do fogo cruzado, e o tempo todo sendo exposto para isso. Assim está o São Paulino. E a gente vai ver. E os jogadores, inclusive, pedindo apoio do torcedor de São Paulo, que já completamente flagelado com tudo que está acontecendo, ainda vai ter que blindar os atletas e dar esse apoio aí. Vamos lá para a Kátia e depois a gente segue em frente aqui. Bom dia, pessoal. Aqui é Kátia Firmino mais uma vez. Hoje para falar da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, uma estreia com derrota, infelizmente. Ah, todas as alegrias que a gente vem tendo aí com os nossos meninos na base, ao contrário disso, não podemos dizer o mesmo aí com o profissional. Tivemos uma noite péssima, uma derrota humilhante até, não foi mais porque o Mirassol não quis, e ampliando aí essa crise que o São Paulo vive, aliás, muito bem explorada nas narrações, porque eu, por exemplo, assisti o jogo pela Record e o que eu mais ouvia era comentários a respeito dos bastidores. Falava-se muito pouco de futebol e muito mais sobre a crise que a gente vem atravessando. Ou seja, vai ser muito difícil blindar esse elenco de tudo que está acontecendo e também a própria o próprio jornalismo esportivo não vai permitir que isso aconteça, até porque é o que vende, né? Então, uh, teremos aí dias e dias de humilhação, vexame dos bastidores e que infelizmente agora também vão trazer para dentro de campo. E o time também não colaborando, né? Digamos assim. Bom, o São Paulo foi então a campo com o Rafael, o Cedric, o Alan Franco, o Ferrarese, Sabino, Nicolas. Nicolas foi a surpresa na escalação. Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson, Luciano e Tapia. No primeiro tempo, então, aos 6 minutos, o Mirassol abriu o placar. O Charles acertou na trave e o Mugni marcou no rebote. Aos 20 minutos, após um erro de saída de bola, o Alisson, avançou e contou com o desvio do Alan Franco, que marcou um gol contra o segundo gol do Mirassol. O São Paulo teve mais posse de bola, mas isso no primeiro tempo, né? Mas não conseguiu converter em gols. Muito pouca efetividade. E esse foi o primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo tentou reagir, mas, como eu disse, sem efetividade. O Crespo realizou as mudanças, né? Acabou colocando o Mike no lugar do Cedric, o Danielzinho entrou no lugar do Nicolas, o Ferreirinha no lugar do Alisson, e mais para o final o Luciano saiu para a entrada do Luca. E o Lucas também entrou em campo. Existia uma expectativa muito grande sobre a, a volta do Lucas, né? Volta não, né? Que ele até terminou 2025 jogando, mas existia aí uma preocupação com relação à condição física dele. E ele acabou atuando no jogo de ontem. Bom, no segundo tempo, então, como eu estava voltando aqui, aos 36 minutos, o Mike foi expulso para deixar a coisa ainda mais complicada. E no finalzinho, o José Aldo marcou um terceiro gol. O terceiro gol numa falha do Rafael, consolidando a vitória e fechando a tampa do caixão. Bom, de considerações, um time desorganizado, muito desequilíbrio defensivo, mostra muito isso no primeiro gol. Erro de saída de bola, a gente teve, e muito pouca efetividade ofensiva. Estes são os pontos aqui que eu anotei como problemas aí.
e também muita dependência individual. O time só começou a realmente ser um pouco mais efetivo depois da entrada do Ferreirinha. Mesmo não convertendo em gols, ele foi o que mais acabou se aproximando disso e levando algum perigo. E isso não pode acontecer. A gente teve também a falha do Rafael. Ah, acontece, mas não deveria, né? Então, esses foram os pontos para mim que eu acho que a gente pode colocar que culminaram aí na derrota. E claro que com certeza tem os próprios bastidores, eu duvido que estejam conseguindo blindar o futebol devidamente. A entrevista do Luciano no final disse muito disso, né? Eu ah, achei as falas dele preocupantes, né? Ele pedindo para a torcida apoiar e tudo mais. E obviamente que ele não entrou em detalhes, mas colocou isso dizendo que o ano vai ser muito difícil. Teve quem condenasse o que ele disse. Eu acho que ele só simplesmente expôs a realidade. Realmente 2026 já começa difícil e tende a ser ainda mais. Bom, para terminar, o São Paulo volta a campo no dia 15 de janeiro, na quinta-feira, 21h45, é, enfrentando o São Bernardo no Morumbis. Muita expectativa para esse jogo, principalmente com relação à torcida, que deve comparecer com protestos. Até porque no dia seguinte será votado o impeachment do Júlio Casares. Votado sim ou não, né? O impeachment do Casares. E é isso, gente. Em meio a todo esse caos, a gente iniciou o Campeonato Paulista com derrota, só ampliando uma crise que começa a ficar sem precedentes e a situação ela é realmente muito preocupante. Eu termino aqui bem chateada. Eu só consegui gravar o vídeo hoje. Termino aqui bem chateada, mas não tem muito o que falar. E deixo para vocês aí os comentários do que vocês acharam, o que vocês pensam a respeito de tudo isso que está acontecendo e também dessa estreia humilhante do São Paulo. E deixo as palavras aí para o Zanqueta de complementos, entrevista do Crespo, que acabei não assistindo e tudo mais. Me despeço, deixo um beijo para todo mundo, desejo que todos tenham uma excelente semana e vamos São Paulo, apesar de tudo. Tchau! Bom, então tá aí a análise da Kátia, as informações comentadas por ela, principalmente com referência ao jogo, como a gente está fazendo aqui nesse quadro, em que toda vez que tem uma partida, ela puxa a análise dela aqui junto com a gente, para a gente poder falar. E vamos seguir em frente. Eu vou puxar agora, já que a gente já falou dos assuntos, principalmente o que é da matéria do Fantástico especificamente, eu vou puxar aqui agora com vocês as falas do Luciano logo após a partida, ainda dentro do campo, e que chamaram bastante a atenção de todo mundo, principalmente porque ele fez um apelo, no final das contas. E quando foi perguntado a respeito do ano, o que estava acontecendo, ele respondeu de forma a fazer o apelo ao torcedor. Vamos colocar aqui a fala dele, abre aspas. Vou ser sincero, a gente pede apoio da torcida, porque como no ano passado, esse ano vai ser ainda mais difícil. Peço para o torcedor não abandonar o time, porque com eles somos mais fortes. A temporada será difícil, então só peço que o torcedor não abandone esse clube, tá? Ele falou a respeito disso e logo na sequência foi perguntado sobre a questão política, sobre antes tinha um Rafinha, falaram, o São Paulo antes tinha um Rafinha que se posicionava, tinha o Luiz Gustavo, o São Paulo tinha outros jogadores que acabavam falando mais com a diretoria e se posicionavam mais, e no final das contas, eles perguntaram assim, você está falando com a diretoria, você que está fazendo a ponte, você que é dos mais antigos e tudo, e o Luciano respondeu o seguinte, até fiquei meio surpreso com relação a isso, mas ele respondeu: não, eu não falo com a diretoria e não tenho falado com a diretoria. Quem fica com esse encargo hoje no São Paulo é o Rafael, segundo ele, o nosso capitão, que é o Rafael, e também o Caleri, que fica responsável por fazer essa intervenção ou ter esse contato direto com a direção
e representar o grupo de jogadores junto aos dirigentes do São Paulo. O Luciano fez esse apelo, repercutiu bastante isso na noite de ontem e, obviamente, vai repercutir nos dias de hoje. Realmente, sem a torcida, esses jogadores, esse time não tende a lograr algum êxito. E o que surgiu ontem, logo depois também do que estava acontecendo, foi, como eu falei para vocês, lembra do tiroteio? Uma saraivada vinda do Júnior Pedroso, agente de 3 jogadores do São Paulo, pelo menos que eu me lembro assim de cabeça, importantes. Um, Lucas Moura, 2, Pablo Maia, 3, Ferreirinha, em que ele dispara contra, e aí deixa dúbio o entendimento se especificamente contra a diretoria do São Paulo, porque o entendimento, inclusive de alguns jornalistas, foi de que a fala dele remetia ao Crespo. E aí a gente vai falar também sobre uma fala de um jornalista da ESPN que comentou sobre esse assunto. Vamos ao que o Júnior Pedroso escreveu logo depois da partida. Abre aspas. Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que saber liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor o time. Errou, apenas assume e tenta aprender com seus erros. O entendimento de algumas pessoas no início foi de que estavam falando sobre o Casares, sobre a direção do São Paulo. Mas alguns outros jornalistas abordaram outro ponto de vista depois, tá? E quando eu fui apurar a respeito disso, o entendimento de algumas pessoas foi que o Júnior Pedroso ele falou especificamente do técnico. Ele não estava falando da direção neste caso. E vamos lá, por exemplo, ao que o Caio Alves da ESPN falou. Abre aspas. A mensagem de Júnior Pedroso, empresário de alguns jogadores do São Paulo, vai ao encontro do que se ouve na Barra Funda. Hernan Crespo não é mesmo unanimidade no elenco. Entre aspas, ele falando assim, pouco carismático e comandante que expõe o grupo. Isso como coisas que ele ouviu ou que ouviram e passaram para ele. São opiniões de atletas importantes do elenco. E aí ele finaliza, repito, 2026 vai ser longo no São Paulo. Ele fez um outro post depois explicando o seguinte: entendo que todo treinador tenha preferências ideais, mas chegou o momento de Hernan Crespo priorizar o material humano ao seu sistema. A alternância entre 3-5-2 e 3-4-1-2 não é, nem de longe, o melhor caminho para que o elenco possa oferecer de melhor. Se a escolha for para manter a linha defensiva, que jogue em 3-4-3. De qualquer forma, que considere testar 4-2-3-1 e 4-4-2 como plataformas. Outro ponto negativo é a ausência de jogo interior, defeito conhecido em todos, e ele coloca de novo todos entre parênteses, os trabalhos de Hernan Crespo. Aí o jornalista fazendo uma crítica direta ao trabalho do treinador. E aí ele continua. Quando o adversário preenche os corredores laterais e diminui a janela entre zagueiro e lateral, não sobra mais nada. Não existem entradas por dentro e para um jogo posicional que depende tanto do atleticismo e distâncias percorridas, abre parênteses, defensivo e ofensivamente, as mostras são as piores possíveis. O contexto pesa, crise política, retorno de atletas, novos nomes, poucas férias, calendário inchado, pré-temporada pequena. É necessário considerar, mas não é como se o trabalho tivesse iniciado dia 1º de janeiro. Tá? Essa aí são as falas do Caio Alves, jornalista da ESPN, está no Twitter dele, ou no X, como queira, falando a respeito disso e só jogando mais ainda gasolina numa crise que parecia ser institucional e focada nos dirigentes, e logo depois da primeira partida já se transporta diretamente para dentro do CT e para dentro do campo, em um empresário com 3 jogadores relevantes do nosso elenco, e confesso de cabeça, não sei se tem mais, fazendo um ataque direto, e já jornalistas também, além do problema, porque é óbvio que, além de tudo que está acontecendo fora, a crise institucional, a fraqueza de bastidor, a incapacidade de poder dar atenção para o que o futebol demanda e precisa hoje no dia a dia, por conta de estarem se defendendo na cadeira de presidente ou nas outras cadeiras, ela atrapalha, obviamente, você conseguir dar a energia necessária para o futebol poder corresponder e poder fluir da melhor forma.
ao mesmo tempo que você agora tem essa questão de dentro de campo. Se realmente está acontecendo isso, e se realmente a gente tem esses problemas com relação a jogadores querendo ou derrubar o técnico, se chega nesse ponto, mas a ponto dos jogadores estarem insatisfeitos com o treinador, e a gente já iniciar o ano no nosso primeiro jogo, já com uma tabela complicada, a gente vai ter um jogo a cada 3 dias, um elenco curto, poucos reforços, como o próprio Caio falou, uma pré-temporada curtíssima e a gente não tendo visibilidade nem entre o grupo de jogadores que a gente vai conseguir ter alguma coisa para sair disso, fica difícil. Porque realmente o futebol de ontem foi sofrível, paupérrimo, muito aquém daquilo que a gente esperava, e muita gente está atribuindo isso ao fato do São Paulo estar devendo salário, ao fato dos jogadores não estarem recebendo. Do outro lado, a diretoria diz que a parte financeira com relação aos jogadores eles vão cumprir, estão cumprindo. Então a gente não sabe mais para onde olhar. Foi aquilo que eu falei para vocês do tiroteio. Eu vou repetir para todo mundo que pergunta, Zanqueta, mas e aí, o que você faria? Eu acho que com a crise institucional que estamos, com a situação que tem, com os envolvimentos policiais, com tudo que está havendo, o ideal seria um afastamento. Pede um afastamento, negocie internamente os termos das coisas como vão acontecer, para que não prejudique ainda mais o São Paulo e não continue uma perpetuação de guerra, porque não adianta se afastar e continuar uma guerra política nos bastidores. Se você sai, por exemplo, e deixa o Macis, mas na sexta-feira vai votar o impeachment, mas se o impeachment for votado e o Júlio Casares não sair, você acha que vai parar a crise política? Você acha que vão parar os protestos? Você acha que vão parar o clima, a guerra, ela vai cessar? Ela não vai cessar. Você simplesmente vai eliminar da frente uma coisa que aconteceu. Você pode ter daqui a pouco um novo pedido de impeachment em cima desse também. A coisa pode continuar numa bola de neve incessante e interminável. E o que a gente está vendo, que era o que a gente mais temia, principalmente com o retorno antecipado do futebol, é que o futebol em si tivesse sem proteção, sem blindagem. E aí vamos à coletiva do Crespo, no que ele falou a respeito disso. O Crespo, infelizmente, você vê o tamanho do problema. O Crespo vai dar uma entrevista coletiva em que o Crespo, técnico de São Paulo, tem que falar sobre justiça e polícia na coletiva. Isso, para mim, assim, é um negócio deprimente, sabe? É um negócio completamente deprimente. O Crespo também cobrou reforços e a gente vai ler junto aqui a coletiva dele. A própria Cátia falou, não acompanhei. A gente vai acompanhar aqui, comentar a respeito disso, para a gente poder entender aqui o que está acontecendo e a visão do técnico, já que a gente já expôs também o que estava no entorno. Vamos lá. Bom, começou com o Crespo falando o seguinte, abre aspas, tomar um golezinho de café aqui só para dar uma hidratada aqui, que o frio ainda continua intenso. É um momento delicado. Acredito na justiça. A polícia está trabalhando. Ainda não tem culpados, eu acompanho com confiança, pensando que até a prova contrária todos são inocentes. A situação, como falei, é muito sensível, muito difícil, mas aqui todo mundo está tentando ajudar, colocando a cara, trabalhando todo dia para melhorar a situação. O mesmo falo para o grupo inteiro, todos sabem. Os atletas têm que estar blindados. É um problema que deve ficar fora. É difícil, muito difícil, mas a situação é essa. Já falei muitas vezes, preferia ter a idade para vir trabalhar ao São Paulo nos anos 90. Não aconteceu. Estou aqui e vamos trabalhar para sair de uma situação muito difícil e delicada. O que podemos controlar é blindar e proteger o grupo que trabalha dia a dia para tentar fazer o melhor. E aí ele continua. É um momento muito sensível. Tenho a obrigação de cuidar e proteger do time e do São Paulo. No fim do dia, o São Paulo é maior que todos nós juntos. Meu trabalho é tentar proteger o time, o São Paulo, sabendo perfeitamente que falo com a diretoria e que precisamos de reforços, porque foram embora muitos jogadores e não temos modo de pensar que com poucos atletas enfrentar toda a temporada. A diretoria sabe e está trabalhando nisso. Temos que, nas nossas possibilidades, tentar reforços para o time. A situação é difícil, todo mundo sabe. Aí ele continua. Aí ele fala especificamente da cobrança de reforços. Temos uma janela até março. Estamos trabalhando para melhorar o grupo, porque muitos atletas foram embora.
e não temos números para tentar jogar em certo nível. E neste número que não temos, são muitos lesionados voltando que precisam de tempo jogar minutos. Estamos trabalhando para melhorar em um momento delicado. Temos que acreditar no futebol, tudo pode acontecer. Temos tempo para muitas coisas, mas temos muitos jogos. Então não temos tempo para criar, construir. Mas vamos jogar e ver se vamos falar do Paulistão. No fim do dia, precisamos estar entre os primeiros 8. Se for o primeiro, melhor. A ideia é tentar classificar e no mata-mata tudo pode acontecer. Talvez vamos estar fisicamente melhor, talvez notícias boas vão acontecer. Temos que acreditar e estar confiantes. Como eu falei, o São Paulo é maior que todos nós. Não está abandonado. O São Paulo não morreu. Parece que estava um defunto ali. Não acontece nada, é um momento sensível, claro. É difícil, muito difícil. Mas a gente está aqui para colocar a cara e ajudar. Não é todo mundo ruim aqui. Temos gente honesta, sincera, que vai fazer o melhor para ajudar o São Paulo a voltar aos tempos que todo mundo lembra. E aí o Crespo fala sobre o que a gente estava preocupado, sobre baixas, né, e lesões. Ele fala, depois de 7 dias de treino, jogar um jogo oficial e não ter lesionado já é uma notícia positiva. Olha o nível que a gente chegou, a gente está comemorando não ter jogador lesionado. Aí ele falou, o Mirassol mereceu, acho que o resultado é maior do que o jogo apresentou, mas eles mereceram a vitória, jogar um jogo oficial é importante para o futuro e para a construção. E aí ele fala do Mirassol. Antes também quando estávamos em novembro, diferentes do Mirassol, não mudou nada. Não é porque começou 26 de dezembro e eles estão bem, porque o Mirassol começou antes do São Paulo uma semana. Estão bem a tempos, porque tem programação, ideia, muitas coisas. Temos que falar bem dos jogadores da comissão técnica do Mirassol, porque eles estão fazendo muito bem. Neste momento, eles têm. E aí o Crespo fala sobre a preocupação que tem, acho que todo torcedor de São Paulo, com relação ao possível até rebaixamento, porque não no Campeonato Paulista. A gente está no penúltimo lugar hoje, porque temos 0 gols marcados, 3 gols sofridos, e temos uma tabela horrível, por conta desse novo formato do Campeonato Paulista, em que a Federação Paulista de Futebol colocou todo mundo jogando clássico, jogando as partidas mais complexas e os jogos para tentar extrair o máximo possível da audiência, vamos chamar assim, só que colocando os grandes jogando só partidas difíceis e o São Paulo em frangalhos, como a gente está vendo. E aí o Crespo diz o seguinte, não tem jeito, é recuperar e jogar. Infelizmente, acho que estamos perdendo a possibilidade de ensinar e aprender com tempo de treinos. Aqui todo mundo quer jogar com 3 dias, calendário é esse, temos que nos adaptar. Na minha opinião, acho que o momento geral do Brasil precisa de tempo para trabalhar, ensinar, aprender e criar uma cultura de trabalho que permita com o tempo aprender. A escolha foi jogar a cada 3 dias, vamos tentar fazer o melhor. Com erros, aprender que erro faz parte, que é difícil criar situações ainda mais falando de moleques ou garotos que ainda não estão maduros. Quem está maduro vai para a Europa, quem volta são lendas que precisam de tempo para recuperar. Estamos nessa fase difícil, todo o futebol brasileiro. É assim, a gente sabia, vamos tentar ajudar e fazer o melhor possível. Mas se você me pergunta, o calendário não ajuda para o movimento do futebol brasileiro, mas é assim. Essa foi a entrevista do Crespo, essa é a situação do São Paulo, uma preocupação extrema com relação ao nosso futuro. As perguntas em entrevistas coletivas, elas são extremamente agressivas, por conta do momento do São Paulo. O Crespo, ele vai tentando levar em frente. O futebol do time foi horrível também, tá? Eu preciso falar isso com vocês. O futebol do São Paulo dentro de campo também foi péssimo, muito ruim. Isso pode ter uma série de reflexos, como a gente falou, pode ser o grupo que não está aceitando o Crespo, pode ser uma retaliação por conta de problemas de atrasos, que é uma coisa que eu vou me debruçar e vou mergulhar para tentar esmiuçar bem o que está faltando mesmo para poder dar uma informação mais concreta para vocês, porque até então tinham me dito que a única coisa que estava pendente eram de notas fiscais que os caras emitem depois e realmente existe um delay no pagamento, ao mesmo tempo que tinham uma promessa de que até o final do ano tudo seria pago por conta de balanço, por conta de fechamento. Então eu vou fazer uma apuração melhor nessa segunda-feira para tentar entender bem esse cenário, para saber se o problema é dentro do campo ou se o que está acontecendo é especificamente questão de relacionamento com o técnico, como é que está esse ambiente, como é que está esse clima, porque o bastidor que eu soube é que sim, o clima estava de velório realmente depois da partida. Estava numa situação horrível,
um clima de merda, principalmente por causa do que tinha acontecido. Muitas falhas, o Rafael falhou no terceiro gol, um gol contra do Alan Franco, num lance que, sabe, numa jogada completamente. O cara estava na lateral do campo para fazer um cruzamento para dentro. O São Paulo com falhas sucessivas individuais ainda com relação a essa coisa, que é até compreensível no início de temporada, mas que você mostra uma fragilidade enorme, principalmente num jogo que você ia jogar contra o Mirassol, que já tem um grupo mais formado. O mínimo que você podia esperar é que o São Paulo tivesse um pouquinho mais de compactação, um pouquinho mais de entendimento e noção do que ia fazer dentro de campo contra um adversário que já estava se preparando uma semana antes, já tem um coletivo mais montado, tem um grupo mais coeso, porque a maioria dos. Mas mudou muitos jogadores. Cara, mudou muitos jogadores, mas do time titular deles, pelo menos 75% dos jogadores que estavam ali já eram jogadores que estavam. E de um grupo que estava bem. Mas os nossos jogadores também já se conheciam. Sim, mas era um grupo que já vinha mal. Então você está comparando um grupo que já vinha numa ascendente e terminou muito bem, com um grupo que já vinha numa descendente e terminou muito mal. Então a tendência era que você estivesse repetindo os resultados e que você tivesse os mesmos resultados ruins. Até acho que a gente teve lampejos dentro do jogo, mas faltou o que todo mundo sabe: faltou atacante, faltou jogador que fizesse gol, jogador que botasse a bola para dentro, a bola fica girando de um lado para o outro, os laterais cruzando mal, não tem ninguém na área para botar a cabeça ou para poder chegar na bola, e o São Paulo faz aquele volume de jogo na frente da área, tenta manter aquela consistência, quando perde a bola, toma contra-ataque e se expõe demais, como foi principalmente em jogos que a gente viu aulas de como não jogar, que foi contra o Fluminense ontem, aconteceu em muitos momentos parecidos, e a gente, quando tem a bola, a gente não consegue ser fatal, a gente não consegue ser suficientemente capaz e competente de poder fazer os gols, porque a gente não tem jogador de área. Aí o Caleri não foi colocado para esse jogo, vai jogar na quinta-feira. Na sequência, a gente vai ter jogos sequenciais difíceis, sem descanso, clássico, e já perdemos o Mike expulso num lance em que o Candansan, pelo amor de Deus, gente, não é possível, sério, não é possível. É que a gente não tem nem força para. A gente vai reclamar disso passando tudo que a gente está passando como torcida. A diretoria do São Paulo tá conseguindo se defender, quanto mais eu conseguir defender a instituição. Esse é o cenário que a gente está. A gente está sob intenso tiroteio, o clube em chamas, a qualquer momento uma nova denúncia, a qualquer momento um novo problema. E no final das contas, a gente não vê, vou falar agora de verdade, absolutamente ninguém falando do São Paulo em si. O único que está preocupado verdadeiramente com o clube, com o São Paulo, é o torcedor. Porque o resto, tá todo mundo falando sobre eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou isso, não sei o quê. Enquanto isso, o São Paulo está afundando. O São Paulo está pegando fogo. Por isso que eu falo, o certo seria afastamento de quem está envolvido, sai fora do processo, senta numa mesa, combina o que vai fazer e estabelece minimamente uma trégua para que o clube não é, afunde ainda mais ou não sobre nada, sobre cinzas para a gente. A gente tem um início de brasileiro no final do mês, a gente tem risco de poder cair no Campeonato Paulista. Olha só o que a gente está falando. São só mais 7 jogos. A gente já está entre os últimos do campeonato, depois da primeira rodada, e a nossa tabela é extremamente complicada e complexa. O São Bernardo, que a gente pega na quinta, meteu 4-0 no Capivariano, e é um time que está se preparando há tempos, é um time que vai estar tá melhor mentalmente, vem motivado de uma goleada, joga sem nenhum tipo de responsabilidade dentro de casa, e o São Paulo já entra com a obrigatoriedade de vencer e com uma pressão gigantesca em cima de todo mundo e com um clima de merda agora, principalmente pelas declarações do empresário que expõe uma fratura, expõe uma ruptura que possivelmente seja irreversível. A gente já não sabe mais o que esperar. E aonde a gente achava que podia ser a nossa fortaleza, que era no Crespo, aparentemente está se tornando uma fraqueza também e está se transformando num cristal quebrado e aquela história que vocês sabem, quando o cristal quebra, não volta nunca mais. Não adianta colar, não adianta tentar remendar, você não consegue voltar mais. Então, a gente está completamente isolado. Eu vou falar para vocês, a vontade que eu tinha era de não fazer vídeo nenhum, porque
Eu não consigo ter uma coisa para poder falar de positivo, uma mensagem de alento, não consigo ver uma visibilidade de absolutamente nada decente e a única coisa que sobra para a gente é preocupação incessante e receio de qual é o próximo tiro que vai vir na gente, como foi o tema do que a gente falou, São Paulo sob tiroteio e o torcedor no meio disso tudo. Está muito complicado mesmo, está lamentável, está muito triste e no final das contas não tem ninguém que está pensando no clube e está todo mundo pensando em si, o que vai ter caso o Júlio caia, o que vai ter o Júlio, mas eu vou me defender porque eu estou no cargo de presidente e eu não sou culpado. Do outro lado, o futebol afundando e o São Paulo sem elementos, sem força, sem energia para conseguir fazer nada diferente, sem dinheiro para contratar, com questões de acusações de atraso de pagamento, com problemas financeiros graves. Aonde essa história vai parar, meus amigos? O calendário não perdoa. O calendário não vai permitir recuperação. O Campeonato Paulista não tem 12 rodadas mais como tinha antes. O Campeonato Paulista não vai dar esse alento. São mais 21 pontos em disputa e o São Paulo já estreou atrás de todo mundo. Não dá nem para se preocupar hoje com vamos nos classificar mais. A gente tem que se preocupar em ficar entre os que não vão cair no Campeonato Paulista para minimamente você sobreviver a esse momento de merda tenso e terrível que a gente está vivendo. E é o que sobrou para a gente. É torcer pelo menos pior, é torcer pelo alento das coisas, e a nossa tabela não ajuda. É diferente. Mas o campeonato os outros também vão enfrentar, mas a tabela dos outros é diferente dos grandes. Os grandes em si são os times que sofrem, e todos os outros ganharam e a gente perdeu. E o torcedor do São Paulo perde todos os dias, e o clube perde todos os dias com tudo que está acontecendo. É assim que eu me despeço de vocês e ver o que a gente pode trazer para vocês amanhã e ao longo do dia, acompanhando no blog do São Paulo as notícias on time de tudo que vem saindo, de todas as notícias que vão surgindo e de todas as novas informações. A gente vai publicando ao longo do dia para você ficar por dentro de tudo a partir do site. No vídeo a gente volta amanhã para comentar sobre o que rolou nessa segunda, que eu consegui apurar e o que a gente pode prever para a próxima terça-feira. Fiquem com Deus, tamo junto, vamos São Paulo, Deus salve o São Paulo e fui.